Revisão de um curso que a gente está ministrando aqui mensalmente. O tema desta unidade 4 é Krishna, a verdade absoluta. Então nós abordamos o tema Brahman, Paramatma e Bhagavan. Por que Krishna descende? Os 6 tipos de encarnações. O que é Yagna, ou sacrifício. Falamos também, definimos o que são os deuses, os semideuses e também o tema do impersonalismo. Eu vou direto nas questões das atividades, porque as respostas das questões apresentadas nas atividades englobam todos os temas, tá, que foram abordados na apostila. Todos os temas que eu supramencionei e que são a proposta dessa unidade 4, tá bom? Então a primeira pergunta, quem é Krishna? Descreva um pouco sobre a posição de Krishna e quais as 4 qualidades exclusivas de Krishna. Quem é Krishna? Quem pode responder? Carla? É o Senhor Supremo. Senhor Supremo. Suprema Personalidade de Deus. Iago, pode falar mais alguma coisa? Pode falar não. Krishna, o todo atrativo. Todo atrativo, a verdade absoluta, né? Isso mesmo. Essas são definições simples, né? Mas a gente tem um tratado filosófico chamado Krishna Sandarbha. É um tratado filosófico escrito por um filósofo chamado Jiva Goswami na Índia. É todo um tratado só para explicar, assim, para nos convencer filosoficamente sobre essa resposta aqui, tá? Ele prova filosoficamente que Krishna é a suprema personalidade de Deus. E descreva um pouco sobre a posição de Krishna. Então tem aqui, ó, Krishna é o ser supremo, absoluto. Ele é polimórfico, né? Ele pode fazer tudo, se expandir em muitas encarnações e ainda assim ser ele mesmo. E apesar de sua aparência jovem, é a pessoa mais velha, não está sujeito ao karma do ser humano, né? Krishna tem a essência jovem, alegre, agradável e atrativa. Essa resposta foi dada por uma das alunas do curso. Na verdade, ela parafraseou um texto de uma escritura chamada Brahma Samhita. E ali define, né, Krishna, o primeiro texto do Brahma Samhita descreve que Krishna ele é Ishvara. Ishvara quer dizer o controlador supremo. Ishvara Parama Krishna Satit Ananda Vigraha Anadi Adi Govinda Sarva Karana Karana. Krishna é o Ishvara. Todos nós temos certo controle de algumas situações, mas Krishna é o Ishvara Parama, né, o controlador supremo. E ele tem uma forma que é Satit Ananda, uma forma eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Não é uma forma sujeita ao karma, né, limitada. Anadi Adi Govinda, ele não tem princípio, né, Anadi, porque Adi, ele é o princípio de tudo, e o nome dele é Govinda, né, toca sempre uma flautinha, uma forma jovem. Sarva Karana Karana. Ele é a causa, ele não é só a causa de todas as, ele não é a causa de tudo, ele é a causa de todas as causas. Sarva Karana Karana. Agora tem aqui uma outra pergunta, né, importante. Quais as 4 qualidades exclusivas de Krishna? Isso é importante saber, porque Krishna tem muitas encarnações, né? Nós já descrevemos isso. E tem muitas expansões, mas tem 4 qualidades que só Krishna tem. Nenhuma avatara, nenhuma encarnação tem. Descreva para mim uma só. Ele realiza atividades maravilhosas. Atividades maravilhosas. Que atividades são essas? Pode ser de atividades amistosas, né? Então
nas outras encarnações de Krishna, na maioria dos casos, Krishna se apresenta como um Deus da opulência, né? O Deus que tem de ser respeitado, né? Venerado. Na maioria das tradições religiosas, assim, né? Deus é respeitado com pompa, ele é apresentado com pompa, né? Existem protocolos para você se aproximar dele, né? Mas atividades maravilhosas significa que você pode se aproximar dele como um amigo, simplesmente, e numa relação até assim, sem protocolos, né? Uma relação livre, tá? Essas atividades maravilhosas podem ser de duas formas, então são duas qualidades, maravilhosas com seus amigos e com as gopis, né? Com as vaqueirinhas. Então faltam duas qualidades. Essas são fáceis, né? O som da flauta. A flauta de Krishna, tá? O som da flauta de Krishna também é considerado tão simples, né? Mas nenhuma encarnação divina tem flauta. Todas as encarnações têm armas. Né? Como nas tradições afro, os orixás, por exemplo, você identifica os orixás com alguma arma que ele segura na mão, né? Eles estão fazendo sempre alguma coisa, né? Para defender, para proteger os seus devotos, não é assim? Mas Krishna, quando ele aparece com uma flauta, significa que, imagine, ele não está fazendo nada, né? Inclusive tem uma forma de Krishna que chama Tribanga. Tribanga significa que ele curva a perninha, ele fica em pé, como ele está no altar, com a perna cruzada, a perna direita na frente da esquerda, dá uma quebradinha aqui dá uma quebradinha na coluna assim, É muito bonitinho. e quebra em cima também, quando o flautista geralmente dá uma quebradinha assim, faz aquele charme, né? Para tocar a flauta. E essa forma de Krishna, Tribanga, né? Quando ele toca a flauta, quando ele começa a tocar a flauta, o mundo para, né? Dito que o bezerro, quando está mamando na vaca, derrama uma lágrima e chora para ouvir o canto da flauta, o toque da flauta de Krishna. A vaca também para, os passarinhos param de cantar, até o rio para de correr. Já ouviram falar de um rio parar de correr? Mas o rio, na tradição védica, tudo tem vida, né? E o rio também tem uma personalidade. E o próprio rio Yamuna fica tão encantado com o som da flauta de Krishna, que ele para de correr, as abelhas param de zumbir, enfim, tudo para ouvir o som da flauta de Krishna, o som encantador, né, da flauta de Krishna. E só Krishna toca flauta, só Krishna tem essa flauta. Nenhuma encarnação, se algum escultor, se algum artista pintar, né, uma imagem de algum avatara, né, pintar, por exemplo, Vishnu com 4 mãos, e uma das mãos coloca uma flauta, isso aí é especulação, tá? Porque só Krishna Govinda tem essa flautinha especial. Krishna tem 3 tipos de flauta. A flauta predileta dele é uma de bambu. Tem uma história interessante que quando ele foi fazer essa flauta, ele mesmo confeccionou essa flauta. E ele foi pedir licença para o bambuzal. Quando ele chega no bambuzal, ele fala, eu preciso de você, né? Para me fazer um instrumento, né, musical. O bambu se entrega, né? Se entregou, né? E ele, Krishna, vai e fez. Cada vez que Krishna furava um buraquinho para fazer a flauta, o bambu chorava, né? Aí depois de um tempo, né? Krishna ficou tão assim agradecido, né? Pelo bambu, que tudo tem vida, né? Bambuzal, todas as plantas têm vida, né? E Krishna ficou tão agradecido pelo bambu ter se entregado, assim, aí Krishna nunca larga essa flauta. Inclusive no altar, vocês podem ver quando os sacerdotes ou as sacerdotisas vão colocar Krishna à noite para dormir, tem uma caminha assim, então as divindades pequenininhas vão para uma caminha mesmo. Aí Krishna, aquela flautinha que vocês veem Krishna tocando ali, a flautinha é retirada, e com muita delicadeza se coloca essa flautinha debaixo do travesseiro de Krishna. Aí de manhã cedo se coloca a flauta de novo com Krishna. Aí as gopis, as amiguinhas, né, de Krishna, perguntaram para o bambu, né, para a flauta. O que vocês fizeram? O que aconteceu? Né? A gente fica tentando encontrar Krishna, marcar uma audiência com Krishna, encontrar com tanta dificuldade.
E Krishna nunca te deixa, você está sempre com Krishna. Aí o bambu responde: eu simplesmente me entreguei completamente. E pelo bambu ter se entregado a Krishna, né, a flautinha ter se entregado a Krishna, Krishna se entregou a ela. Então essa é a história da flautinha de Krishna, tá? Uma outra qualidade que só Krishna tem, qual é? A beleza de Krishna. A beleza de Krishna também é algo ímpar, né? Só Krishna mesmo, tá? Por isso ele é o nome Krishna, que significa o todo atrativo, tá? Muitas pessoas confundem Krishna como sendo uma personalidade feminina, né? As feições, tão belo que é. Mas Krishna, na verdade, é conhecido como Purusha, né? Purusha, um macho original. Na verdade, dentro do conceito cosmogônico, né? Todo mundo é fêmea. Né? Tem duas coisas só, né? Purusha e Prakriti. Purusha são as encarnações de Krishna, macho, e Prakriti são as almas, né? Que são femininas, Prakriti. No mundo espiritual, uma vez me perguntaram isso, né? Existe sexo, gênero, né? No mundo espiritual? No mundo espiritual, sim, mas no mundo material, não. No mundo material, todo mundo é fêmea, filosoficamente falando, ok? Então, essas são as qualidades que só Krishna tem, tá? Os passatempos de Krishna em amizade, os passatempos em Krishna em amor, né, conjugal, a flauta de Krishna e a beleza de Krishna. A beleza de Krishna é tão atrativa que é dito que tem um semideus que é chamado Cupido. Cupido é o deus do amor, sabe aquele que tem a flautinha, uma flecha, que joga flecha e faz os corações se encantarem? E essa é a função desse Cupido. Porém, quando esse Deus, esse Cupido que faz todo mundo se atrair, viu Krishna tocando a sua flauta, esse Cupido não conseguiu segurar o seu arco e flecha, e o arco e flecha dele caiu. Por isso Krishna é conhecido, um dos nomes de Krishna é Madana Mohana. Significa, viu aquela musiquinha que saiu na novela? Madana Mohana Murari. Lembra uma novela uma vez, do Tomás Lima? Madana Mohana significa aquele que atrai o Cupido. Murari é aquele que tocou a flauta e atraiu o Cupido. Madana Mohana Murari. Tá? Mas esse mesmo Cupido Krishna, quando ele viu a sua energia do prazer, que é chamada Radharani, o aspecto feminino de Deus, aí ele próprio ficou atraído por Radharani. Aí a sua flauta caiu. Aí por isso Krishna também é conhecido como Madana Mohana Mohini, aquele que atrai, aquela que atraiu Krishna. A próxima pergunta: qual é o primeiro aspecto da verdade absoluta, o primário? Como nós realizamos Deus no seu aspecto mais primário? O primeiro é o Brahman. Não esqueçam, gente. Brahman. Está lá. O segundo, Paramatma. E o terceiro, Bhagavan. Lembrem bem do termo da filosofia ou teologia ocidental. Panteísmo, panenteísmo e monoteísmo. Realizar Deus, o seu primeiro aspecto é o Brahman, que é o panteísmo. Deus é tudo. E o panenteísmo é o Paramatma, que é Deus dentro de tudo. E o monoteísmo, Deus como pessoa, tá? Deus englobando tudo. Ok? Paramatma é a alma suprema. A alma suprema, que é Deus dentro de todos os corpos, dentro de coração. O aspecto é a onipenetrância, né? A onipresença de Deus em tudo. O olho de Deus em todas as coisas. E Paramatma é a pessoa, e Bhagavan é Deus pessoa, tá? Tem um exemplo que foi dado, um exemplo tradicional, né, que a gente dá, que é o exemplo da compreensão do Sol. O estudante que quer compreender o planeta Sol, qual é a primeira impressão que ele tem? Dos raios solares, não é? Então ele sente os raios solares entrando, penetrando nas frestas da janela na manhã, muito agradável.
Aí ele começa, poxa, de onde vem esses raios solares? Aí ele começa a avançar na sua compreensão, estudando o disco solar, tá? Que representa essa compreensão de Deus em todos os corações. Como no Bhagavad Gita, verso 15, capítulo 15, texto 15, Krishna fala: Sarvasya chaham lidi sanivisto mata smriti jnana apurhanancha vedaischa sarvayaham eva vedyo vedanta krit eva vit evachaham. Krishna fala: eu estou sentado nos corações de todos os seres vivos. Sarvasya chaham lidi quer dizer coração. O que eu estou fazendo ali? Ele fala: matar smriti, eu dou a memória, jnana, dou o conhecimento, e também apurhanancha, eu também dou o esquecimento. O esquecimento a gente tem de ver muitas vezes como bênção, né? Principalmente o esquecimento de vidas passadas, esquecimento de coisas ruins, né, que acontecem na nossa vida. Quem consegue esquecer facilmente de coisas ruins é uma bênção de Deus. Imagine, nós estamos aqui agora por de repente um contato prévio de outras vidas, e de repente o nosso amigo cearense aqui começa a lembrar de um contato que eu tive na vida passada com ele, aí uma coisa que não fez muito, coisa que não agradou muito ele. Aí ele está aqui me ouvindo e lembrando. Eu não ia ficar tão à vontade assim me ouvindo, né? Às vezes ia incomodar as relações. E na verdade ia ser um caos, né? As convivências humanas. Então, por isso que Krishna fala: eu dou o esquecimento também, para que a vida seja motivada, né? As relações sejam motivadas, tá bom? Então, por isso ele dá o conhecimento, a lembrança, mas também o esquecimento. Krishna fala também que Vedaischa Sarvayaham Eva Vedyo. Através de todos os Vedas, por que todo conhecimento contido nos Vedas passou a existir? Em última análise, não era um conhecimento genérico de uma informação aleatória. O objetivo de todo conhecimento é compreender Deus por trás de tudo. Tá? Compreender que existe a causa de todas as causas e que a gente tem de respeitar, né, a sua natureza, a interação com ela. Porque, na verdade, em última instância, ele, né, Deus, ele copilou os Vedas. Né? Por isso, um estudante que compreende os raios do Sol e depois o disco solar, se ele quer avançar mais ainda nessa compreensão, ele entra dentro do planeta Sol e se depara com a deidade que predomina ali, né, que governa o planeta Sol. Nós chamamos os Vedas chamam de Vivashwan, tá? E ali aí chega no fim, né? Aí a compreensão dele chega no ápice, né? Porque se existe uma personalidade ali naquele planeta Sol, subentende-se que ele deve controlar, né, o disco, a sua morada ali, e ele controla também os raios que saem daquela morada. Né? Então, a compreensão de Deus como pessoa inclui a compreensão de Deus localizado dentro de todos os seres, e inclui também a compreensão de Deus como uma luz, como energia, o seu aspecto impessoal, tá bom? Então, ao compreender o Brahman, um estudante ou transcendentalista que se contenta em entender apenas a refulgência ou a luz que emana do corpo de Deus, ele está limitado àquilo só. Mas quando ele tenta entender a fonte dessa luz, ele avança e entende Deus dentro de todas as coisas, que é o panenteísmo. E a sua realização chega no ápice quando ele entende Deus como pessoa. Isso a gente pode trazer esses exemplos simples para o nosso dia a dia, né? Nós podemos compreender alguém superficialmente, tá? Simplesmente ouvindo sobre essa pessoa, sem conhecer. Você começa a admirar uma pessoa simplesmente ouvindo sobre seus feitos, seus atributos, suas qualidades, mas a relação passa a ser mais intensa e vivificada quando você tem um contato pessoal com ela, convive com ela. Por que Krishna descende?
descreva brevemente os 6 tipos de encarnações. Se Krishna está bem lá no seu mundo espiritual, por que ele resolve descer nesse mundo? Qual é o verso do Bhagavad Gita que Krishna... Por que Krishna resolve descer para esse mundo? Por que ele vem para cá? Acho que é para ele fazer a gente se lembrar, né? Tipo, para a gente funcionar de volta à vida espiritual. Pelo exemplo. Sim. O verso específico, Krishna fala isso, é o Dharma, né? Yada yada hridharmasya glanir bhavati bharata. Sempre quando há um declínio da prática do Dharma e uma ascensão do Adharma, da irreligião, aí ele vem. Depois tem um outro texto, são 2 textos, tá? E o outro é Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam. Paritranaya Sadhunam significa que ele vem para proteção dos sadhus, vem para proteger os fiéis, as pessoas boas. E também vem aniquilar, né? Vem extirpar o mal. Na Índia, interessante que nas delegacias de polícia na Índia tem esse verso do Bhagavad Gita, né? Vinashayatcha Duskritam. Duskritam quer dizer os criminosos, né? Os pessoal do mal, né? Então, aí eles propositalmente falaram, ó, Krishna mesmo vem para punir, sabe? Então, mas acima de... Porque aí a gente pode argumentar, por que Deus se dá o trabalho de vir para acabar com o mal? Ele não tem essa flauta encantada dele? Lá de cima ele podia fazer assim, um passo de mar, acabar com o mal. Então isso não é, ele podia apenas com a sua energia, o seu poder, ele podia acabar com o mal. Então esse não é o fator fundamental para Krishna vir. O fator fundamental é o primeiro, que é Sadhunam. Ele vem para proteger os sadhus, nem é proteção, para executar lilas, né? A palavra lila quer dizer brincadeira. Quem tem filho sabe como é bacana, né? Ver os filhos brincando, né? Uma vez um amigo meu disse que ficou encantado, né, com essa teologia de Krishna, porque é um Deus menino, né? E menino é tudo de bom, né? Menino tem nada, não tem nenhuma responsa, não tem nada para fazer, é só brincar, né? Só brincadeira, né? Não dá nem para o pai ficar impondo muita regra, porque a regra básica de uma criança é acordar e brincar, né? Aí aos poucos os pais vão incutindo responsabilidades para ele encarar a vida, né? Mas basicamente a criança brinca e brinca. E quando para de brincar, quer brincar, quer continuar brincando. E é interessante que o desejo de brincar é tão intenso que às vezes durante a brincadeira eles brigam. E como a brincadeira é a meta última deles, nenhuma briga pode atrapalhar a brincadeira dele. Então eles brigam e depois de meia hora, uma horinha, não passa de um dia, eles não guardam rancor um do outro. Rapidamente eles fazem as pazes para continuar brincando, né? Imagine se um briga com um, outro briga com o outro e ficar assim como os adultos fazem, né? Fica às vezes um ano sem falar com o outro, 2 anos, 3 anos, às vezes na mesma família, né? Tem isso, né? De não se falar, né? Eu estou brigado, eu estou de mal. E criança não tem essa. O de mal deles é algumas horas, né? E o nosso Deus, o nosso Krishna, ele aparece como um Deus menino, assim, inocente, está sempre... E ele vem principalmente para executar essas lilas, essas brincadeiras com os seus devotos. E ele também, esse nosso Deus Krishna que eu estou falando, compreendam ele como um Deus de férias, ou um Deus assim que está curtidor, né? Está sempre curtindo. Agora, os avataras, aí tem os 6 tipos de encarnações. Aí essas encarnações de Krishna tem que ralar, trabalho, né? Então são 6 tipos de avataras. Os primeiros, como eu falei, são os Purusha avataras, as encarnações macho. Purusha quer dizer macho. Tem 3 Purusha avataras: Garbhodakashaya Vishnu, Karanadakashaya Vishnu e Kshirodakashaya Vishnu. São as encarnações encarregadas para criar o universo material, tá?
que criam, né, o cosmos. Qual o outro tipo de avatar? Lila. Oi? Lila Avatara. As encarnações que Krishna vem nesse mundo sem muito esforço. Krishna às vezes aparecem para intercambiar suas relações amorosas com seus devotos. Esses são os Lila Avataras. O outro tipo de encarnação, Shakti Avesha Avatara. Shakti quer dizer aquela encarnação que foi dotada de poder, de potência, para um feito específico. Tá? Shakti Avatara, por exemplo, tem a encarnação que muitos dizem que poderia estar presente agora, né? Já foi o tempo dela, que é uma encarnação de Krishna que não gostava de rei corrupto, de governante corrupto. É aquela que a gente conversou ontem lá, que devia voltar, estava lá. Sim, isso mesmo. Chama Parashurama. Parashurama, ele não tinha flautinha na mão, não, era um machado. Parashu quer dizer machado. E ele lutava com esses reis corruptos, né? E ele lutava na velocidade da mente. E é um avatar guerreiro, né? E quando ele cansava, ele lutava na velocidade do vento. Tá? Quando ele cansava. Então ele não podia ver um rei que imediatamente ele tinha esse preconceito contra rei. E é dito que foi tão forte essa militância dele contra rei corrupto, que muitos reis fugiam dele. E a civilização egípcia, segundo os textos védicos, na geografia, né, no conceito, no estudo geográfico da literatura védica, da formação do mundo, é dito que a civilização egípcia, aqueles segredos todos das pirâmides, tudo, existem por causa desses reis que fugiram da Índia e formaram essa civilização egípcia. Tá? Fugiram com medo do machadinho de Parashurama. Tá? Então, falei 3, né? Como que fala? Shakti Avesha Avatara? Shakti Avesha Avatara. Ele é aí eu estou falando tipo de encarnação e dando exemplo, tá? Deu exemplo de Parashurama. Tem o exemplo também do Senhor Jesus Cristo, tá? Jesus era um... Oi? Tá. Jesus Cristo era considerado um tipo de avatar, filho de Deus puro, né? Tendo uma ambiguidade aí, teve um momento histórico que Jesus era considerado pelos cristãos como sendo o próprio Deus Supremo. E depois teve até guerra para definir isso, né? E depois não, Deus é o Filho, né? É o Filho de Deus que veio para esse mundo e, segundo a nossa teologia, ele foi dotado, é um Shakti Avesha, foi dotado de poder para salvar as almas, no período histórico dele, para salvar as almas condicionadas à matéria. Outro tipo de avatar, Guna Avatara, tá? Que são as encarnações encarregadas dos modos da natureza. Quais são? Brahma, Vishnu e Shiva. Então, Brahma encarregado da paixão, Vishnu, bondade que mantém, e Shiva, transformação do universo. Né? Então, Brahma, com a sua paixão, ele é considerado o engenheiro cósmico. Ele cria, dotado de poder por Krishna, ele cria o universo, as formas materiais. Porque os Guna Avataras, os Purusha Avataras, criam os universos. Mas Brahma, ele cria as formas materiais. Aí, Vishnu, Krishna mantém, Shiva transforma, ele gosta de falar, destrói, né, ou aniquila. Ele transforma, que após essa aniquilação imediatamente tem uma outra criação. A última, Yuga Avatara. Tá? Então existem 4 períodos cósmicos, e existem os Yuga Dharmas, né? As encarnações encarregadas de estabelecer o Dharma em cada era específica. Então, em cada era ele aparece de uma cor diferente. Na Satya Yuga ele aparece na cor vermelha, Tetra na cor branca, na Dwapara na cor negra e na Kali Yuga na cor dourada. Então ele aparece como Varahadeva na Satya, na Tetra Yuga ele aparece como Kapila, na era de
Na era anterior a essa, na era Krishna aparece na cor negra, a palavra Krishna quer dizer o negro. Chama Sundara, né? É um negro como uma nuvem escura antes da chuva. Um negro assim, muito belo, né? E na Kali Yuga ele aparece como na cor dourada, como Chaitanya Mahaprabhu. Por que Krishna descende e os 6 tipos de avatares? Essa que você não tinha feito, Neuza? Se pudesse repetir o Yuga e o Manvantara, eu agradeceria. Manvantara Avatara? Isso, é o que está escrito aqui na apostila. Não, então, essas aí já são as encarnações em si, né? Essa aí, são os exemplos das encarnações. Então, a resposta seria Purusha Avatara, Lila Avatara, Shakti Avesa Avatara, sim, Guna Avatara. Guna Avatara. Aí na mesma. Desculpa, é isso mesmo, Manvantara Avatara, faltou um. Então vamos lá. Vamos lá então. Tá, me ajudem aí. Lila Avatara, Shakti Avesha Avatara, Guna Avatara, Purusha Avatara, Yuga Avatara. Aí tem Manvantara Avatara, né? O que são os Manvantara Avataras? São as encarnações de Manu. O que são essas encarnações? Existem 14 Manus em cada criação do universo, em cada dia de Brahma. O que eles fazem? Eles vêm dar um auxílio. Se não fosse esses Manus, não ia ter sua profissão, não ia ter o direito, não ia ter advogado no planeta. Ia ser tudo livre, não ia ter lei, né? Não ia ter juízes. Tá? O Manvantara Avatara são as encarnações encarregadas de estabelecer as leis cósmicas. Por isso tem um livro chamado Manu Samhita, tá? Que é compilado com um desses manos. Então as leis que seguimos hoje, muitas dessas leis já estavam nesses códigos de Manu, como as regras para dividir herança, até alguns países. Tem leis que não pegam mais, né? Que não dá para pegar mais, como a pena de talião, já estava lá. Tem leis que não são aplicáveis nos dias de hoje. Por exemplo, a pena de talião, todos os países que se aplicaram a pena de talião foi de forma injusta, né? Opressiva, né? Então não dá para seguir mais. Uma vez perguntaram para Prabhupada, os devotos têm de seguir a pena de talião, o Manu Samhita, e Prabhupada disse, não, já selecionei os livros para vocês seguirem. Se vocês forem seguir o Manu Samhita, vocês estarão arruinados, né? Porque ele é muito liberal e ao mesmo tempo muito radical, entendeu? Ao mesmo tempo que ele dá muita abertura para a sociedade, tudo também, ele é muito rígido também. Por exemplo, ele diz que quem acorda depois que o sol nasce, quem não quer ter um sadhana, aí fala ali a regra, o que acontece com essa pessoa. E quem acorda depois que o sol nascer, tem um inferno específico para ela. Como é que vai seguir, né? Então, toda religião, gente, ela tem de ser adaptada de acordo com o tempo, o lugar e a circunstância. E sem adaptar, você não consegue preservar a tradição. Porque tem o tempo cósmico, né, em que aquela situação foi falada especificamente, tá bom? E tem no Manu Samhita, por exemplo, muitos casais homoafetivos, né, na Índia se apoiam no livro Manu Samhita para fazer o casamento homoafetivo. Ele descreve também sobre a homossexualidade, tem um monte de história no Manu Samhita, né, que ao mesmo tempo que é rígido demais, também é bem liberal, sabe? Porque os Vedas são assim, eles são muito inclusivistas, né? Tá bom? Tem espaço para todo mundo. E esses manos, tá? Eles aparecem para estabelecer os códigos, né? Os códigos de lei para a humanidade. Tem algumas universidades, eu já falei para cá, né? Algumas universidades que exigem, né, no curso de Direito, um estudo, cai no currículo, né, um estudo prévio do Manu Samhita, tá bom? Então, Manvantara Avatara, deu 6 aí, gente? Deu? Ficou faltando, deixa eu ver. Ficou faltando não. O Yuga, que se pudesse repetir, eu gostaria.
Yuga Avatar. Tá? Então são 4 eras, então tem de ter 4 tipos de encarnações. E elas são designadas por suas cores. Então na Satya, a era da verdade, a era dourada, a cor vermelha, que foi Varaha. Satya é a era da bondade, né? Era da bondade, da verdade. Essa era, as joias, as preciosas, os diamantes, brotavam da terra. O ouro, você não precisava escavar a terra, machucar a terra para tirar o ouro. O ouro você pegava assim na beira dos rios, assim. Pegava assim já e fazia os ornamentos, né, com ouro assim que brotava profusamente, né? Tem uma cidade que eu sou de Minas Gerais, tem uma cidade que quando eu era jovem eu visitava muito, que é Ouro Preto e Diamantina. E eu visitava uma cachoeira que chama Cachoeira dos Cristais. E a cachoeira era assim, né, ela escorria, exuberantes águas, assim, profusas águas, e quando batia o sol você via aquele brilho assim, porque era cristal mesmo. E até hoje lá você caminha e você pega cristal na mão, na rua, assim, no caminho, assim, você pode encher um saco de cristal, assim. Tem muito cristal no chão. Então, essa é uma amostra grátis, né, se nesse mundo onde o homem é tão explorador e ainda tem lugares maravilhosos, né, imagine em eras passadas, né, onde as pessoas eram piedosas. Na Satya Yuga, as pessoas, não existia organização social, né, divisões de classes. As pessoas eram tão avançadas, tão boas, tão bondosas, que elas já eram yogis místicos, né, com poderes assim, naturais, sobrenaturais, né? A segunda era, sim? É que a gente está estudando os avatares, que são as encarnações Da era, de cada era. Então, tem os Yuga Avataras, as encarnações das eras específicas. É uma pergunta meio... as encarnações de Krishna, ele vinha para restabelecer, se amigo com Deus, relembrar. Havia encarnação de Krishna numa era como a Satya, que tudo já era tão... Então, essa encarnação de Varaha é muito interessante, que foi bem particular, né? Porque como a era já estava tudo resolvido, mas o que fez essa era ficar em harmonia foi uma ação dessa encarnação no cosmos, entendeu? O que acontece no planeta no passado a gente tinha visitas de deuses no planeta, entendeu? Só que no passado tinha desordem cósmica. Então essa encarnação de Krishna de Varaha veio resolver uma questão cósmica, que tinha um asura, um ser do mal chamado Hiranyaksha. Foi um dos platonos da maldade, foi Hiranyaksha e Hiranyakashipu, 2 irmãos. Aí esse Hiranyaksha, ele era tão poderoso que ele estava querendo jogar a Terra, o planeta Terra, nas regiões radioativas do universo, segundo a descrição dos Vedas. E ele vai, luta com ele e salva o planeta de cair nas regiões escuras. E por isso a Satya Yuga entendeu? Então, assim, indiretamente, ele apoiou, né, a harmonia, né, do planeta Terra na Satya Yuga. E depois a próxima encarnação foi Kapila Deva, tá? Que é a encarnação branca, né, com a cor branca. Kapila era filho de Kardama Muni. Depois a outra da Dwapara Yuga foi o próprio Krishna. E depois na Kali Yuga, Chaitanya, né, na cor dourada. Né? Depois eu posso pesquisar, tá? E falar com mais detalhes, Neuza, sobre, se você me cobrar, eu posso estudar e falar com mais detalhes sobre essa interseção da encarnação, né, Yuga Avatara, né, específica da Satya Yuga. Mas o que eu já posso te adiantar é isso, né, que foi na Terra em si não precisava, mas
o que fez a Terra ficar em harmonia na Satyuga foi esse equilíbrio cósmico, tá? Porque tem de entender isso também. Às vezes nós temos de suspender ou desacreditar. Eu sempre repito isso. Quando você vai ver um filme, né? A gente está vendo um filme assim, sabe, principalmente hoje, né? Que tem muitos efeitos especiais, né, nos filmes, né? Aí o roteirista, né? O escritor abusa, né? E você vê aquele filme Harry Potter, meus filhos já viram um monte de vezes o Harry Potter. Porque muita magia ali, né, que os efeitos especiais conseguem construir. E em nenhum momento, né, uma pessoa que quer entender, né, a psicologia do roteirista, ele vai duvidar. Pelo contrário, é natural todo mundo suspender, desacreditar, para entrar fundo, né, na história, né? E depois ele pode até questionar alguma coisa, mas quando você está vendo o filme, eu vejo um amigo muito chato, né? Pô, isso aí é forçou a barra, isso aí é mentira, sabe? Não, você tem de suspender os acreditar e se entregar à arte, né, cinematográfica, é assim? E da mesma forma, assim, quando nós ouvimos as histórias das eras, as histórias dos Vedas, a recomendação é essa: suspenda o desacreditar, se entregue, entendeu? Porque são histórias faladas em 3 níveis: o nível da Terra, que é mais, a crença é mais próxima de nós, mas quando chega no nível cósmico e no nível espiritual, pô, é difícil, né? A gente, sem suspender ou desacreditar, você vai ficar só naquele campo ali, né, sem conseguir se absorver completamente, e a gente não tem nada a perder, né, sabe? Como outro dia um amigo estava falando que a física quântica está comprovando tanta coisa hoje em dia, né? A possibilidade de uma partícula ser 2, ou 3, ou 4, né? A possibilidade de um som mudar o comportamento de uma planta, né? Como vai explicar isso, né, com palavras, né? Mas acontece, tá? Nós temos aqui a nossa amiga Rose, que trabalha com photokiller, né? Uma coisa que não dá para explicar. Como você consegue ver a áurea da pessoa tirando uma fotografia, né, nos dedos da pessoa. Você consegue ler a áurea da pessoa com uma foto. Mas é uma ciência. Agora, qual outro tema? Yagna, sacrifício. E defina Yagna, sacrifício, e como podemos compreender que Deus é pessoal. Então a resposta está aqui, vou adiantar. O universo por si só é uma oferenda de Vishnu para o caminho da devoção. Sacro ofício, né, no latim, né? Sacro, sagrado, ofício, aquele trabalho sagrado. Se origina do dever, da ação. Todo o sacrifício se origina da nossa ação, decorrente de algum dever que executamos, tá? Que temos. E cada ação é um sacrifício de algo e uma oferenda, sendo assim, é um impulso inerente ao ser humano. Em todos os campos, tá? Da psicologia, num campo, por exemplo, onde tem, na organização, por exemplo, militar, você vê oferenda, sacrifício. Em todos os campos a gente vê essa necessidade de ofertar, de oferecer, e não só extrair, usufruir. Isso é uma lei cósmica, né? Uma lei universal. E no Bhagavad Gita, Krishna fala que tem diferentes tipos de sacrifício. Por exemplo, o que estamos fazendo aqui agora é o sacrifício da inteligência, tá? Krishna no Bhagavad Gita ele fala: aquele que estuda esse conhecimento, especificamente está falando da conversa dele com Arjuna. Aquele que estuda essa minha conversa com você, Arjuna, esse texto sagrado, está me adorando com a sua inteligência. Tá? Então até a inteligência pode ser oferecida a Krishna. Assim como o alimento que é oferecido aqui na confraria vegana. Dentro da confraria ali da cozinha tem um altar. Quando acaba de cozinhar, os devotos nem provam. O cozinheiro tem de ter essa arte, né, de colocar a dosagem certa
de tempero e nunca provar, tá? Porque ainda não foi oferecido em sacrifício ainda. Aí depois que termina, né, as preparações, aí no altarzinho coloca um pouquinho de cada alimento, né? Aí esse alimento é oferecido, e aí Krishna vem e come, né? Se ofereceu para ele, né? Ele vai vir comer. Como é que ele come? Como Krishna tem sentidos intercambiáveis, ele come com os olhos ou com o ouvido, ouvindo a sua oração. Nós temos mantras, né, para oferecer, só por ouvir ele aceita aquele alimento. Não é que você oferece lá no altar e de repente, quando você vira as costas, continua lavando ali, que tem de dar um tempinho, né? Pode você já tirar, né? Dá um tempinho ali, aí você continua. Aí quando você olha para trás, acabou, sumiu toda a comida. E você cai para trás de fome. Né? Não é assim. A oferenda, né? Todo dia pela manhã a gente canta um mantra, quando o altar abre, depois que a oferenda foi feita, aí tem um mantra que fala Angani Yasya Sakalem Driyavriti Vanti. Fala que Angani, cada parte do corpo de Deus, ele pode cumprir com a função de qualquer uma das outras partes. Por exemplo, o Francisco e a sua esposa estão acabando de se alimentar e eles só conseguiram saborear o almoço, né, com a língua, né, que vai para o estômago e tudo mais. Eles não conseguem, nós não conseguimos saborear passando pasta, né, de ghee no braço, né, ou passando a comida não, a gente pode com a língua só, mas Deus não. Ele pode comer com os ouvidos, ele pode procriar com os olhos, né, fecundar com os olhos. Tá bom? Então, quando nós oferecemos, o alimento que fica ali é o alimento consagrado. Mais ou menos, né, eu acho que nem mais ou menos, exatamente como o conceito da hóstia sagrada do padre na igreja, que simboliza o pão, né? Então, aquela hóstia todo dia, né, toda a missa, né, tem essa hóstia, né, que o fiel come, que simboliza o pão, né? O sagrado ali. Da mesma forma, o nosso pão sagrado, a nossa oferenda sagrada, a nossa hóstia praçada, tudo que comemos é hóstia sagrada. Tabu, pode ser dado como uma ofensa se a gente não fizer a oferta da forma correta? Não, o mais importante é a intenção, né? Às vezes a pessoa canta os mantras ali de toda forma correta, mas como um papagaio, né? Só falando. O que Krishna fala, que se leva em conta, é Patram Puspam Falantoyam, que essa oferenda pode ser muito simples, pode ser uma folha, uma flor, uma água, qualquer coisa que você ofereça. Yome Bhaktya Prayashati, tem que ter Bhaktya, tem de ter devoção. Esse é o critério, tem de ter entrega ali naquele momento. Então pode ser de uma forma muito simples, né? Às vezes a gente está numa situação na rua, né? Você vai pedir um suco, né? Numa lanchonete, aí você, poxa, né? E agora, né? Aí você não vai pôr lá abrir seu altar portátil, né? Ali no meio de todo mundo e ficar lá 5 minutos fazendo oferenda, ninguém vai entender nada, né? Mas mentalmente chama-se Manasa Puja, né? Você faz o seu puja, a sua oferenda, a sua entrega sagrada ali de uma forma simples, mas eficiente, né? Deu meia hora? Rama, tá dando 1 hora, daqui 5 minutos. Você tinha feito? Fiz assim pra você. Não é Eu falei que fazer assim. E é assim que a gente pode compreender que Deus é pessoal por causa Meia hora. das Sim. ofertas. Com certeza, muito obrigado. E aí a gente conclui o nosso tema, né? Por que fazemos oferendas, né, para Krishna? Não é assim, um ídolo, né? Não é para uma imagem. Não, a gente sabe que Deus, ele é uma pessoa, né? Ele não precisa, como ele é a pessoa suprema, como descrevemos no início, ele não precisa de nada, mas nós precisamos, entendeu? Assim como, por exemplo, um pai que é um pai provedor, não um pai qualquer, um pai provedor, né? Que
que provê, né, tudo para dentro de uma casa, as crianças, ainda assim, elas dão um jeito, né, de fazer alguma oferenda para o pai, não é? Na escola, eles fazem algum desenho bonitinho, né? Ou pede algum dinheiro por fora, assim, para o pai, e guarda, economizam aquele dinheiro e compram um presente para o pai no dia dos pais, ou no Natal, sei lá. E dão, assim, com muito amor para o pai. O pai não precisa para ele, mas aquele símbolo, aquela oferenda, às vezes um desenho cheio de rabisco, assim, né? Mas o pai pega aquilo com tanta emoção, né? Porque vê a entrega da criança ali, o amor da criança. E foi com o próprio dinheiro dele, às vezes, né? Assim mesmo, Krishna não precisa de nada, ele é autossuficiente, ele já tem tudo, mas a forma para nós despertarmos a nossa devoção, que é natural, que já existe, é fazendo essas oferendas para ele. Ele pede para que você ofereça para o nosso benefício, não para o benefício dele, porque ele é uma pessoa, tá? E pessoa significa isso, sentimento, né? Relacionamento, isso é ser pessoa. Bhakti tem a compreensão de Bhakti Yoga, ela implica em 3 elementos fundamentais: o Bhakta, o Abhakti, né? Quem está sendo o devoto em si, ou a devota em si, e a oferenda em si, o que você está oferecendo ali, não é qualquer coisa também, né? Você não vai chegar com lágrimas nos olhos, matar um bicho, né? Ou matar outra pessoa, matar alguém. Isso aqui é uma oferenda para você, Krishna. Tem que ter uma inteligência para saber o que vai oferecer ou não. Por isso que Krishna fala, uma folhinha, uma flor, um copinho d'água. A oferenda em si e o objeto da oferenda, que é Krishna. 3 coisas apenas. O Bhakta, aquele que está fazendo a oferenda em si e o objeto da oferenda, Krishna. Muito obrigado. Vamos para a unidade. Então, a unidade 5 do nosso curso de Bhakti Yoga foi um bônus, tá? que não estava no currículo. Mas eu tenho vários amigos que são professores de sânscrito, então nós colocamos essa unidade como algo a mais, tá? Para incrementar o nosso curso. Como na próxima unidade eu também quero colocar a culinária, ensinar a galera a cozinhar e oferecer também. Acho que vai ter um monte de freguês, né? Sim? Eu comecei a fazer aula de sânscrito para violão. Para violão. E ele faz, todo episódio tiver interesse, meia horinha, uma vez por semana. Legal. Pronúncia, né? Pronúncia. Mas a pronúncia. Não, mas pronúncia. Tá. Mas quem quiser se especializar, tá? Tem o Mukunda Prabhu, lá de Santa Catarina, ele é mineiro, mas está morando em Santa Catarina. Tem o Lokashakti Prabhu, também dá cursos sempre de sânscrito. Lokashakti é aqui de Pinda. E de Santos é o Radhanatha. Os 3 especialistas que nós temos. O Radhanatha ele faz curso online, né? Também. O sânscrito é importante porque é uma língua nobre, tá? Como toda tradição antiga, ela se mantém por causa da língua. Inclusive, uma das provas da existência dessa nossa cultura é o estudo do sânscrito, tá? E era uma língua falada só por pessoas nobres, né? A língua sacerdotal, dos sacerdotes, dos intelectuais. Então vale a pena, tá? Até hoje não é uma língua morta, está bem viva e agradece, né? E tem até universidades na Inglaterra que tem vídeos no YouTube de alunos, né? Não é assim uma língua só para os indianos ou para pessoas assim em particular. Não, as universidades deveriam estudar sânscrito como muitas estudam grego, latim, tá? E é muito lindo ver esses alunos da universidade da Inglaterra recitando, né? Aquele monte de alunos recitando os mantras na métrica certa, na cadência certinha, muito bacana. Não temos tempo, senão eu passava aqui para
vocês verem. Então, essa atividade não teve, essa unidade 5 não teve atividade. Né?